Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, ontem comentei sobre o empréstimo do governo do estado que contraiu com o BNDES de 55 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, aprovado por esta casa, às coxas, deputada Nina, às pressas, sem que nós pudéssemos avaliar. O governador usou recursos do Fundo Estaduais de Pensão e Aposentadoria, FEPA, e ainda o Fundo de Benefício dos Servidores do Estado do Maranhão. Parte desses recursos estavam em um banco e foram transferidos para a Caixa Econômica. O governo alega que a medida foi uma diversificação do investimento com o objetivo de proporcionar concorrência entre as duas instituições em busca de melhores rendimentos. Assim fica fácil, né? A Caixa liberar o empréstimo ao governo. Os dois fundos, deputado Souza Neto, são recursos dos servidores públicos do Estado. Agora eu volto a questionar a necessidade de usar recursos dos servidores para contrair empréstimo, deputada Nina. Cadê a economia, deputado Ricardo Rios, de 300 milhões que Flávio Dino anunciou, deputado Estênio, nas redes sociais? Eu realmente não sei que economia foi essa que ele anunciou. Ele endivida o Estado em quase 2 bilhões, como eu anunciei ontem aqui nessa Assembleia, e faz mais e mais empréstimos. E aí a gente não vê ninguém subir aqui nesta tribuna para falar realmente a verdade. O que acontece? O fato é um só. Há necessidade de usar recursos dos servidores para contrair empréstimo, deputado Rogério. O fato, e vou frisar bem para a população entender, deputada Graça Paz, o governo do Maranhão investiu recursos da Previdência na Caixa para garantir empréstimo, dizendo que é para a mobilidade urbana de São Luís. Aí depois vem Flávio Dino dizer aqui, no Maranhão, conseguimos cortar 300 milhões em gastos supérfluos, abusivos e ilícitos. Supérfluos é ele ir para o plenário da Câmara Federal, gastar dinheiro do jatinho, diárias de pessoal dele, gastar dinheiro e Dilma dar sequer R$1 para o Maranhão, como deu para o Ceará, como deu para a Bahia. Espero que ela dê, que ela reflita e dê, deputado Souza. Porque o Maranhão foi o estado que deu a maior votação proporcional a presidente da República. Espero que ela reflita, deputado Fábio Braga. Ainda dá tempo dela refletir até ela sair, deputado Edilásio. Flávio Dino foi desmoralizado, prometeu que não pode cumprir, foi desmoralizado por Zé Reinaldo ali na Câmara dos Deputados, foi desmoralizado porque não conseguiu dar os votos que prometeu, quis aparecer nacionalmente e foi uma piada. Essa que é a grande verdade. Uma piada. O governador do Maranhão, quando tenta aparecer, não passa de uma grande piada que todo mundo ri. Todo mundo riu do que foi Flávio Dino em Brasília. Só que aí vamos ver o dinheiro que ele gastou dos maranhenses, deputado Edilásio, em Brasília, que eu ainda não vi um deputado da base governista subir nesta tribuna para falar com que dinheiro ele foi para Brasília, gastar lá e estava no plenário da Câmara dos Deputados pedindo voto para Dilma. Deputada Andréia, assim que possível me conceda uma parte. Uma parte, deputado Edilásio. Só quero concordar em gênero, número e grau com o que Vossa Excelência cita, quando fala do governador do Estado, que foi realmente uma piada. E que acaba que envergonha o nosso Estado sair daqui para lá
para conseguir um voto, e que esse um voto que ele conseguiu, o povo do Vale do Maranhão até hoje está chorando e penando. E mais, deputado, só mostra o desprestígio do governador perante a presidenta Dilma. Vossa Excelência vê o seguinte: à época, o governo passado, a governadora Rosena, de uma vez só, conseguiu logo 1 bilhão e 800 milhões de empréstimo. Empréstimo esse que a oposição, à época, foi contrária, empréstimo esse que hoje salva o governo Flávio Dino com esse mais asfalto, com essa inauguração de hospitais. Ele, para conseguir um empréstimo de 20 milhões de reais da Caixa Econômica Federal, um banco oficial, teve que pegar o recurso do Estado todinho e levar para lá para ficar em garantia, para mostrar que o Estado não tem saúde financeira e ele não tem prestígio a nível federal. Porque nós conseguimos, a governadora Rosena conseguiu 1 bilhão e 800 milhões, à época, sem precisar dar essas garantias dos fundos de aposentadoria que o Estado tem. E esse empréstimo concedido à época é que faz hoje ainda o governador Flávio Dino sair pelos interiores, falando do mais asfalto, tudo isso vindo oriundo do governo passado, e agora, pasmem, criticando até Jesus Cristo. Veja a que ponto chega o governo comunista. Isso que ele quer ser cristão, quer vender uma imagem de cristão, e vai para o interior criticar Jesus Cristo, que não deu jeito no mundo. Muito obrigado, deputado André. Deputada Adilásio, essa do Jesus Cristo foi uma piada. Aquele vídeo está rolando em todo lugar, aquilo é uma piada. Eu não sei se eu rio ou se eu choro com pena do povo vendo aquilo, porque esse governador está hilário. Deputado ele está completamente fora do... Ele tá em desatino. Essa que é a grande verdade. Mas o que eu acho, sinceramente, o governador precisa colocar os pés no chão. Ele precisa começar realmente a parar para pensar. Ele chega nos municípios, em Codó, foi um fiasco a passagem dele por Codó. Ele ia brigando com os vereadores, que os vereadores não podiam falar, deputada Adilásio, igual ele fez com a deputada Maura Jorge. Deputado André, deputado Souza Neto, quando puder... Não. Ele tem raiva de político, deputado Adilásio. Ele discute com político, deputado Souza. Eu nunca vi nada assim, deputado Bira. Para ele, político só comunista e o secretário Márcio Gé. Eu acho que não são todos os comunistas, eu acho que alguns comunistas isso acontece, mas não são todos, porque tem alguns comunistas aqui nessa casa chorando. Então, eu sinceramente... Deputado André, quando puder me dar uma parte, Souza Neto. Deputado Souza, uma parte. Deputado, eu queria só parabenizar pelo seu pronunciamento e também reforçar que o governador do estado do Maranhão, ele não tem nenhum interesse na melhoria da qualidade de vida do povo do Maranhão. Eu falo isso porque na região onde eu faço política, na região do Vale do Pindaré, ele sequer pisou ou tem alguma obra ou algum benefício para aquela população. Eu faço aqui um desafio para o governador Flávio Dino fazer uma visita, já que ele é o governador do estado e foi votado naquela região. Eu faço um desafio para ele, eu já subi nessa tribuna várias vezes. Ou seja, interesse nenhum pelo povo do Maranhão ele tem. Ele só quer, como Vossa Excelência está falando, aparecer na mídia nacional, já pensando em ser o presidente da República lá na frente. Porque a intenção dele, a intenção dele é essa. E a falta de habilidade política dele é tanta que quando ele pede o voto, a pessoa faz correr do que ele está pedindo. Então é só para poder parabenizar por Vossa Excelência e mostrar o desinteresse do governador com o povo do Maranhão. A ida dele a Brasília, deputado Souza, foi uma barca furada, acabou com os sonhos dele de ser presidente da República. Mas, voltando à questão, é porque eu estou me lembrando do governador Flávio Dino falando sobre Jesus, deputado Bira, lá em Codó, e ele começando a discutir, deputado Ricardo Rios, que os candidatos a vereador não iriam falar, igual ele fez com a deputada Maura Jorge. Ele é completamente desequilibrado. Ao invés dele abraçar os vereadores, deputado
Edilásio, dele tentar trazer a classe política para ele, que ele está vendo que não tem mais uma viva alma com ele. Quem nesta Assembleia, a não ser quem tinha obrigação de vir aqui para aquele ato ridículo que ele fez aqui. Ninguém teve coragem de vir para aquele ato ridículo, a não ser o deputado Fábio Macedo, Vossa Excelência, que por uma questão de educação veio, né, para prestigiar o governador por educação, que eu sei que Vossa Excelência fez Deputada Andréia, tiveram uns que vieram, que eu sei, mas vieram pela orelha. Não vieram não vieram nem por vontade própria. Disse, ou tu vai ou tu vai. Uma minoria. Ainda teve quem veio realmente por conta do puxão de orelha. Fraco. Porque governador forte, eu já cansei de dizer, governador forte, presidente Humberto, chove de gente atrás. Governador forte, deputada Edilásio, não precisa nem pedir, tá lá todo mundo atrás. E Flávio Dino teve que puxar todo mundo para a orelha para tentar trazer para esta Assembleia e não conseguiu. Deputado Rogério, não vi por aqui. Vários não vi por aqui. Mas, enfim, acho que o deputado Rogério estava com problema de saúde. Deputada, mas o senhor esperou, meu tempo, presidente. conclui, mas não pode ter mais a paz. Você pode concluir seu raciocínio, viu? Vou concluir. Então, que eu, na verdade, eu vim aqui, não foi nem porque eu quero, na verdade, eu fico pedindo muito, deputado Bira, que algum de vocês, deputado Rogério, deputado Bira, quando eu toco muito nessa questão do impeachment, de Flávio Dino lá no plenário, do horário que eu vi ele no plenário e Márcio Gerri divulgou, dizendo que ele estava em trabalho em Brasília, no horário que eu tenho, que ele estava em plenário, e aí eu quero ver, e aí eu quero que vocês subam aqui nessa tribuna para dizer, porque nós já temos uma ação contra ele, que realmente ele estava em trabalho em Brasília, usando o dinheiro dos maranhenses, e aí eu não vou cansar de frisar essa parte, deputada Graça, que é um absurdo. Ele simplesmente, o Maranhão cheio de problema, é banco explodido, deputada Edilásio, a segurança uma catástrofe. As UPAs, o que dizer das UPAs? O que falar dos hospitais? Fêmeas sem medicamentos. E Flávio Dino passeando em Brasília e consegue um voto para Dilma, e Dilma agora dá um tapa nele. E está aqui, Ceará e Bahia, 600 milhões para ti, eu quero que ela dê mais para ele. Eu quero que ela, não para ele, eu quero que ela dê para o povo do Maranhão, porque deu a maior votação para ela. Mas falando, porque ontem realmente eu toquei nesse assunto sobre o empréstimo, que essa casa aprovou, que sem o menor sentido, que ninguém entende, chega os projetos, deputada Edilásio, aqui nessa casa, e ninguém entende nada de coisa nenhuma. Aí chega um de 20 e tantos milhões no dia 20, depois chega outro de 50 e tantos milhões no dia 26, num total de 70 e tantos milhões. E agora nós estamos sabendo que o governo do Maranhão investiu recursos da Previdência na Caixa para garantir o empréstimo. Então, o governo ele não se explica, ele acha isso normal, e aí depois ele chega e diz, no Maranhão conseguimos cortar 300 milhões em gastos supérfluos, abusivos e ilícitos. Ah, pelo amor de Deus, francamente, tenha vergonha. Obrigada a todos.